Glória a Deus. Ezequiel 33. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A palavra de Ezequiel diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolheu um homem para ser sentinela, e ele vier a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vier, chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Amém? Essa tradução fala sentinela, mas é atalaia. Um profeta, o atalaia, né, em outra tradução. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas na Tua presença, Paizinho. Pedindo que o Senhor venha ministrar os nossos corações, possa falar em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Que seja o Espírito Santo a usar a minha vida, Senhor, para trazer a Tua palavra nesta noite. Amém? Pode sentar. E eu quero falar sobre os pais são atalaias do seu lar. E eu falo, Deus é tão maravilhoso que a Eulina fez a oração e falou, nós somos atalaias nessa terra. E somos atalaia do Senhor, né? E nós vemos na Bíblia dois lugares, dois termos que usa atalaia. Os atalaias do rei, que eram usados para ficar de sentinela à noite, né? Cuidando para que o inimigo não viesse subir os muros para adentrar na cidade e descobrir as fraquezas daquela cidade. E tinha Ezequiel e Abacuque, fala dos atalaias, que são esses profetas de Deus que foram chamados para alertar o povo que estava pecando. E nós, conhecedores da palavra, nós somos atalaias no nosso lar, nós somos atalaia no meio da nossa família, no trabalho, onde nós estivermos, nós somos atalaia. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra e vamos alertar as pessoas o caminho errado que estão traçando. O caminho que estão trilhando para a morte. Pode ser a morte espiritual, a morte física, não é? E outro texto que eu quero ler para vocês é Malaquias 4:6, que diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Essa época que o profeta Malaquias estava falando com aquele povo, já tinham sido reconstruído o muro de Jerusalém há algum tempo, mas aquele povo não estava se voltando para Deus. Alguns voltaram para a idolatria, outros estavam casando com mulheres estrangeiras, desobedecendo a ordem de Deus, e muitos não estavam trazendo o dízimo à casa do tesouro. E Malaquias foi usado para alertar aquele povo como atalaia. E nós, pais, como atalaias do nosso lar, nós temos que procurar buscar trazer, né, o coração dos filhos para nós. E que os nossos filhos também sejam amados, cuidados. Quando ele diz, converterei o coração dos pais ao filho e os filhos aos pais. Então, precisamos entender que essa conversão é juntar novamente pais e filhos, né? É trazer essa comunhão no lar, é viver verdadeiramente o projeto de Deus na família, né? Que é o amor, o respeito mútuo de pais e filhos, é viver esse relacionamento saudável, e isso nós precisamos estar atentos, porque hoje nós sabemos que o mundo tem tentado roubar, tem tentado destruir, e tem muitas vezes conseguido, né? Que é a base estrutural do ser humano, que é a família. Nós vemos tantas situações e tudo está cooperando para isso, para destruir a família, para tirar o alicerce principal, roubando a posição do sacerdócio. E nós precisamos, como atalaia de Deus,
voltar aos princípios dentro do nosso lar. Cada um tem que fazer o seu papel dentro de casa. O esposo tem que saber que ele é o sacerdote, ele é o provedor, ele é aquele que cuida da família, que protege, que ensina, que conduz. Os filhos têm que saber que precisa obedecer aos pais, honrar os pais. A esposa vai ser a cooperadora, a ajudadora dentro do lar. Então isso precisa voltar. E hoje o que nós vemos, os pais trabalham muito, correm muito atrás de conquistar, de ter para dar aos filhos, mas o principal não estão dando a atenção, a sua presença. Precisamos trabalhar, sim, mas hoje nós vemos que está demais essa busca Tem pessoas que estão fazendo 3 turnos, né? Eu trabalho de manhã, à tarde e à noite. É para o meu filho. É para o bem do meu filho, eu preciso dar o melhor, a melhor escola, eu preciso dar a melhor roupa. Mas e a sua presença em casa? O seu cuidado com o seu filho? A instrução, porque não é a escola que tem que educar e instruir seu filho. É o pai e a mãe. A escola tem que ensinar o que ele precisa para o mundo lá fora. Mas a instrução, a educação vem dos pais. E os pais têm que entender a responsabilidade que eles têm diante de Deus para com seus filhos. Lá em Salmo 127, 3 diz o quê? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, filhos são herança do Senhor, é um presente que Ele nos dá. Nós somos mordomos dos nossos filhos aqui na terra. E Deus vai cobrar de nós. O que você fez com meu filho? Não ensinou os meus princípios, não protegeu, não cuidou, não deu atenção. Então, nós precisamos entender que é responsabilidade nossa o que vai acontecer com nossos filhos. Hoje, não é mais a escola ou a babá que está cuidando dos filhos. Não estão terceirizando para essas, né? A escola e a babá. Mas quem está cuidando agora é a internet, são as redes sociais. É o celular que os pais não querem disciplinar e ensinar. É mais fácil pegar um celular e dar na mão da criança, ele vai ficar quieto, e muito quieto. É muito fácil. Menino está chorando, você só faz assim, você não fala que é o celular, não, só mostra assim para ver se não cala na hora. Essa geração, só falta nascer fazendo um selfie, porque do jeito que está, mas é responsabilidade nossa, amém, queridos? É responsabilidade nossa educar, ensinar. Hoje nós estamos vendo, eu sigo aquele procurador-geral da República, que é o Guilherme Shelby, é assustador o que ele tem falado. O que tem acontecido através das redes sociais com as crianças de 5 anos. Tem uma delegada que eu sigo também, a doutora Sheila, ela tem dado palestras que crianças, um número é muito grande de crianças com 5 anos que têm acesso à pornografia no celular. Então nós precisamos estar atentos. E como estar atento cuidando dos nossos filhos? Sendo atalaia no nosso lar. Voltar à origem da família, trazer para perto de seus filhos, para que eles te amem e tenham respeito e te obedeçam. Então nós precisamos cuidar para não perder os nossos filhos dentro da nossa casa. Não é fácil educar, porque precisamos de perseverança, de disciplina, e educar, inculcar os princípios de Deus é todos os dias. Não é você falar, mas eu já falei para ele e não obedece. Não é um dia só, são todos os dias. Então precisamos ter esse entendimento, principalmente para nós que conhecemos a palavra, amém? Não podemos ser displicente e negligente com a nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família. Pai, mãe, você é responsável por essa criança e você vai dar conta a Deus do que você fez, da educação que você deu ao seu filho. Porque nós estamos cuidando dos filhos, educando e preparando-os para o mundo. Aqui diz, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O que é que um guerreiro faz para treinar com arco e flecha?
Todos os dias ele bota o alvo e vai treinando. A flecha cai aqui, aqui, até acertar o alvo. São muito tempo de treinamento, não é isso? Porque quando ele sai à guerra, ele não vai perder uma flecha. Quando ele vê o inimigo, ele vai tirar a flecha para acertar. Porque ele treinou. Ele viveu ali treinando para isso. E os filhos são assim, nós precisamos treiná-los, prepará-los, para quando for para o mundo, eles estão preparados. E a flecha, quando o guerreiro atira, ele sabe qual alvo ele quer alcançar. E assim são nossos filhos, você prepara-os, porque você sabe para qual alvo você o está preparando, amém, queridos? O que você quer para o seu filho? Que seja um homem ou uma mulher de bem, não é? Temente a Deus em primeiro lugar, sabe? Que dê testemunho de Cristo por onde passar, que faça a diferença no meio da sua geração, que não seja mais um acompanhando a multidão, mas que ele seja aquele que venha fazer com que as pessoas o sigam, porque ele tem palavra de vida, ele tem palavra do Senhor. Então nós precisamos entender que temos essa responsabilidade. E não é admissível um crente perder o filho vindo à igreja. Ah, mas eu sempre o levei à igreja. Trazer à igreja é uma coisa, mas você ensinar os princípios. Olha, nós estamos indo na igreja adorar a Deus, porque Deus é o nosso Criador, Ele deu o seu Filho. Nós temos que inculcar isso todos os dias na vida dos nossos filhos. Amém, queridos? Nós vemos aqui como os pais podem ser atalaias e converter o coração dos filhos aos seus corações. Em primeiro lugar, entendendo isso, que os filhos são herança do Senhor. Nós devemos cuidar para que sejam vasos de honra nas mãos do Senhor. Devemos prepará-los para a vida, como eu falei. Inculcar neles a verdade de Deus para que aprendam a amar o Senhor de todo o seu coração. Os pais devem estar comprometidos em ensinar o caminho que devem andar. É preparar a flecha para que ela seja atirada. Lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9, diz assim, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Então, ensine com persistência. Né? Converse quando estiver sentado, sentado à mesa fazendo uma refeição. É sentado à sala, é você falar do amor de Jesus, é instruí-lo. Se vai para a escola andando pelo caminho, meu filho, respeite a professora, respeite seu coleguinha, obedeça a professora, não pegue nada que não é seu. Isso é instrução, mas é repetitivo. Né? O Miguel está chegando em casa, tem 2 anos e meio, né? Vovó, o Noah mordeu o Miguel. E eu falo, não pode. E ele chorou. Eu falo, fala para ele que não pode morder o coleguinha. Hoje, antes de sair, ele estava falando, não pode morder o coleguinha, né, vovó? Eu falei, sim, você ensine a ele. Por quê? Nós já vamos ensinando de casa e criança aprende. Aprende, eles são muito inteligentes. Ah, não vai entender o que a palavra de Deus entende. Conta historinha, Miguel conta historinha de Davi, até demais, do Jonas, né? Então, nós precisamos ensinar para que eles sejam uma flecha preparada para este mundo. Amém, queridos? Então, nós temos que ensinar, andando, sentado, ao deitar, faz oração, fala da palavra de Deus. Eles vão aprender em casa, isso não vai aprender na escola. E cabe a nós ensiná-los. Os pais não devem ensinar o caminho que os filhos querem andar, mas o caminho que devem andar. Não é o que eles querem, porque hoje nós estamos vendo os filhos têm vontade, né? Eu não quero isso, eu não vou. Tem pais que vêm, filhos adolescentes, estão em casa, cadê seus filhos? Não querem a igreja. Não querem, temos que ir à igreja. Querem ir passear, querem ir em outro lugar, depois que formos à casa do Senhor. Nós precisamos ensinar isso. Vamos primeiro à casa do Senhor. É princípio, é obrigação. Então, os pais não têm que deixar os filhos ensinar o caminho que eles querem caminhar, mas o caminho que tem que ser caminhado nele. É dentro dos princípios de Deus. É vivendo verdadeiramente os princípios de Deus, para que seja um homem de bem e uma mulher de bem nessa terra. Amém?
Nossas ações gritam mais alto do que nossas palavras. Então, nós somos como espelhos para nossos filhos. E como isso vai acontecer? Como nós vamos estar ensinando? Não é só falando, mas é vivendo aquilo que estamos ensinando. Porque não adianta você ensinar o seu filho, você precisa da igreja, você precisa, e os filhos não veem os pais vindo à igreja. O que está sendo ministrado na sua casa, muitas vezes afasta o seu filho de vir à casa do Senhor. Né, de sentar à mesa e criticar o irmão e falar algo sobre a igreja, criticar um líder. Isso tudo vai influenciar na vida do seu filho. Se ele vai querer mesmo seguir a Deus, se vai querer seguir o caminho dele. Então nós precisamos estar atentos e comprometidos em ensinar os nossos filhos. Os pais devem gastar tempo com seus filhos, né? Eles precisam de você, eles precisam de uma palavra, eles precisam se sentir confiança com o pai, de não estar só criticando, porque hoje nós sabemos que está acontecendo tantos abusos, tantas coisas erradas, porque as crianças são levadas a esconder, a guardar segredo e não contar para os pais. É essa a instrução, porque não está tendo a instrução em casa. Né? Crianças sendo abusadas, crianças sendo aliciadas através da internet, nas redes sociais. Esses dias eu tenho assistido muito, as pessoas que estão aliciando essas crianças, elas põem uma máscara, homem barbado, botando máscara de menininha de 12 anos para estar conversando com os adolescentes no celular, nas redes sociais. Então, gente, o mundo está tão ruim, tão triste lá fora, que cabe a nós sermos esse atalaia, não só para a nossa casa, para os nossos familiares, nossos filhos, mas também ajudar as pessoas que estão lá fora. As pessoas estão sofrendo, quantas crianças sendo abusadas, sendo mortas, e nós não podemos estar assistindo isso de camarote, se a nossa casa está bem guardada, mas lá fora tem gente precisando de nós, e nós somos atalaia nessa terra. Sabe, para levar a palavra de Deus, para apresentar Jesus para essas pessoas, para apontar o pecado, os erros e mostrar a saída para elas. Então é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos refletir. Nós estamos caminhando para os últimos dias. A segunda volta de Jesus está próxima. Se você começar a prestar atenção aos sinais, os sinais estão aí, muito mais próximos do que há 15, 20 anos atrás. Tem coisa que eu já falava há 20 e tantos anos atrás, que me chamaram até de louca, me mandaram para psicólogo, e hoje está acontecendo, está escancarado. Não é? Que é sobre a nova ordem mundial, sobre esses projetos loucos para destruir mesmo as famílias. Tudo isso está acontecendo, mas há 20 e poucos anos atrás eu já falava sobre isso. Né? Mas eu ainda estou viva, não me puseram como que é aquela vestimenta lá de força, né? Então os pais precisam aprender a ouvir seus filhos, sabe? A sentar-se à mesa. Eu sei que a correria, todos trabalham, mas pelo menos uma refeição fazer junto com seus filhos. Porque o sentar à mesa aproxima muito. Se você está à mesa com alguém, você vai perceber se essa pessoa está com o semblante caído, se essa pessoa está triste. Né? Os pais que sentam com filhos adolescentes, se tiver algum problema, se estiver usando droga, os pais vão perceber o comportamento. Muito calado, olhos vermelhos, cheiro ruim, muita coisa dá para perceber. Mas se estiver ali com esse relacionamento, o sentar à mesa proporciona isso, enxergar e ver se seus filhos estão passando alguma coisa, se outro parente está passando, amém, queridos? Então precisamos estar atentos. E os pais devem estar orando pelos filhos o tempo todo. É a nossa geração. E nós não podemos permitir que o diabo venha tragar a nossa geração. Porque o que o diabo quer é matar a geração. E quando nós nos levantamos como atalaia, como guerreiro mesmo, aqui não, Satanás. Eu não criei meu filho para ser escravo do diabo. Meu filho é presente de Deus, minha filha é presente de Deus, e vai ser cumprido os propósitos dele aqui nessa terra. Nós precisamos nos posicionar. Não podemos aceitar, ai, meu filho não quer nada, ele não quer ir para a igreja, bota o joelho no chão. Você não vai obrigá-lo, não vai amarrá-lo, mas o joelho no chão vai fazer a diferença. Amém, pai? Amém, mãe? É um posicionamento que nós temos que tomar. Eu vejo tantas coisas ruins acontecendo, eu fico triste porque muitos são pessoas que conhecem a palavra, infelizmente. Então nós precisamos, antes de falar para os nossos filhos de Deus, precisamos falar para Deus: olha, esse filho foi o Senhor que me deu.
Eu não aceito que se perca. Sabe, e orar, e estar falando, e amando essa criança, amando esse adolescente, não é fácil. Quem tem filho adolescente aqui? Não é fácil, mas vencemos, né? Glória a Deus que vencemos, é um desafio, e quem não tem e vai ter, já está a caminho, se prepare, mas Deus vai dar graça, amém, querido? Não é fácil, né, Anjo? Mas Deus nos dá graça, amém? Então, não abra mão dos seus filhos no altar. Você precisa trazê-los à igreja, ensiná-los, apresentar Jesus como Salvador, aquele que pagou um alto preço por nós, ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas, para que eles venham fazer a diferença. Eu estava lendo uma estatística que fala que a maioria dos crentes perdem o filho quando vão para a faculdade. Então, nós temos que estar atentos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Lá você vai ser a diferença. Não queira se moldar ao sistema deles para poder ser aceitos no grupo. Seja a diferença. Eu não conhecia Jesus, mas eu sempre ensinei isso para as minhas filhas. Olha, se uma turminha não quiser te aceitar e dizer, você tem que fazer isso e ser assim, pode deixar que não serve para ser seus amigos. Nunca foram de muita amizade. E eu não conhecia Jesus. Mas eu nunca permiti que elas se moldassem a qualquer grupinho que quisesse inseri-los ali. Se não querem, não te aceitam desse jeito, não serve para ser seus amigos. E é assim que a gente tem que ensinar. E filhos na faculdade precisam saber que eles vão fazer a diferença lá. Não ter medo de apresentar Jesus. E hoje não está fácil, né? Esses dias eu vi um menino sendo criticado porque foi com a camiseta escrito Jesus. Mas precisa ter a postura e a firmeza de dizer, eu posso carregar no peito o que eu quiser. E eu carrego Jesus, né? Mas isso, quem vai ensinar e dar esse alicerce, essa base, são os pais, amém, queridos? Os pais são exemplos para os filhos. Então, nós precisamos lutar pelos nossos filhos. Deuteronômio 28, 41 diz, a nossa desobediência a Deus fará com que os filhos sejam cativos. Lá em Deuteronômio de 15 em diante, fala só da maldição mediante desobediência. E de 1 a 14 fala, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e cumprir todos esses mandamentos que hoje eu vos ordeno, então todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Aí começa, bendito serás ao entrar e sair, monte de bênção até o 14, mas do 15 em diante é só maldição. Então, aqueles que desobedecem a Deus, aos princípios de Deus, serão amaldiçoados e os seus filhos serão cativos, serão escravos. E hoje, mas não vai ser escravo, não é aquele tempo do Antigo Testamento. Escravos do vício, escravos na rebelião, na rebeldia, escravo na pornografia, preso a jogos, a um monte de coisa. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Não podemos desistir e entregar nossos filhos na mão do inimigo. É orar, é joelho no chão, Deus vai fazer. Os nossos filhos nasceram com um propósito, não vieram por acaso. Não tem um acaso de Deus. Mesmo que uma criança nasça sendo fruto de um abuso, de um estupro, se nasceu porque tem propósito de Deus, amém? Então, nós não podemos desistir dos nossos filhos. Ninguém veio ao mundo por acaso. Você veio com um propósito para ser cumprido nessa terra. Os seus filhos nasceram com um propósito para ser cumprido nessa terra. E cabe a você prepará-los para que esse propósito seja cumprido. Então, você é atalaia na sua casa, amém? Diga, eu sou o atalaia na minha casa. E os pais, eles precisam mostrar para os filhos quem é Jesus. Porque mesmo que tem muitas pessoas que falam assim, esses dias eu atendi uma pessoa que não é da nossa igreja, me pediram ajuda, ela já tem quase 50 anos. E aí ela falou assim, eu nasci num lar evangélico. Meus pais sempre foram evangélicos e tal. E eu falei, mas você já aceitou Jesus? Nunca se batizou? Disse que sempre foi à igreja. Então, não é porque seus pais são evangélicos que você é, que o filho é. Cada um precisa ter uma experiência com Deus. A salvação é individual. Então, você precisa apresentar Jesus para o seu filho. Ele precisa ter uma experiência com Deus, amém?
Porque nós não vamos carregar ninguém de carona para o céu. Pai não carrega filho, filho não carrega pai, irmão. Cada um tem a sua salvação, porque a salvação é individual. Então nós precisamos entender isso. Os nossos filhos não basta frequentar a igreja, ser nascido no berço evangélico, eles precisam ser regenerados no Espírito. Eles precisam estar cheios do Espírito Santo e não cheios de religiosidade, porque foi criado num lar evangélico. Vocês estão entendendo? Eles precisam ter experiência com Deus. Porque sem ter experiência com Deus, eles nunca vão ver Deus como um pai. Porque foram criados debaixo de religiosidade. Vamos lá, vamos orar, vamos... Mas ele não viveu isso. Nós fazemos isso, viemos aqui, adoramos, entregamos ditos, porque amamos ao Senhor, sabemos que temos que obedecer, não é? Fazemos isso com alegria, em gratidão, tudo que Ele fez por nós, mas os nossos filhos não tiveram a experiência, precisam ter a sua experiência, amém? E quem vai levá-los até essa experiência? A mãe e o pai, ensinando-os, mostrando. Nós já vimos aqui criança de 7 anos vir aqui à frente aceitar Jesus, não é? Que lindo, mas porque eles entenderam, ninguém forçou, gente. Eles entenderam. Então, os pais precisam ser exemplo para os filhos. Eu gosto muito da palavra de 1 Timóteo 4,12, não é, né? Ele fala do líder, mas o sacerdote do lar também é um líder. Ele tem que dar testemunho do quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E assim são os pais com os filhos. Ele precisa dar testemunho para os seus filhos. A palavra de Deus ensinando como ele procede nessa terra. Ele vê o pai e a mãe mentindo, enganando as pessoas, lesando, falando mal dos outros. Entendeu? Então, os filhos se espelham em nós, não é pelo muito que falamos, mas é pelo que fazemos. Como agimos é que vai fazer com que essas crianças venham para o Senhor. Que verdadeiramente vejam que Deus é um Deus poderoso, que cuida dos pais, da família. Então, os pais ensinam para os filhos os caminhos, né? Os pais não ensinam o caminho para os filhos, mas ensinam no caminho. Então, o pai está caminhando com Cristo e está ensinando o filho no caminho, e não o caminho. Porque se eu ensino, eu falo, ó, você anda por aquele caminho, mas eu não estou indo junto. E para ensinar os princípios de Deus, eu preciso caminhar junto com os meus filhos. Todos os dias, caminhando, né, andando, sentado, ao levantar, ao deitar, está ensinando para os filhos. Cabe a nós isso. Né? Os filhos, eles precisam não só ouvir, mas ver os seus pais cumprindo os princípios de Deus, ver os seus pais vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. E isso faz com que eles verdadeiramente falam, não, eu quero esse Deus, é o Deus da minha família, é o Deus do meu lar. Então, pais, nós temos responsabilidade diante de Deus nesta terra. Precisamos estar atentos como atalaias no nosso lar. Viver os princípios de Deus no nosso lar, trazer os nossos filhos para perto, viver essa comunhão, voltar à família original, o respeito, o amor, a obediência. Hoje nós só vemos, agora tá, né? Porque primeiro os psicólogos falavam que não podia contrariar a criança para não traumatizar, porque houve uma leva desse psicólogo, né, psicóloga? Não pode, deixa eles fazer o que quer. Agora os psicólogos estão caindo em cima. Não, filho, não pode deixar à vontade. Porque eles também vão se sentir não amados. Agora estou voltando. Filhos não têm vontade, eles têm que obedecer. Filhos não precisam obedecer aos pais, amar, tem que obedecer. Sabia que, eu não sei vocês, mas a gente tem uma experiência. Adolescente tinha raiva dos pais, não tinha? Ai, tenho raiva da minha mãe, não deixa eu ir para lugar nenhum. Eu mesmo, né, gostava de ir para os bailes. Olha, ainda bem que Jesus me converteu. E não deixava, a gente tinha raiva. Isso é natural. Os filhos não amam, eles passam a amar os pais depois que a gente casa. Nós, como filho, a gente passa a amar os pais, entender nossa mãe, nosso pai, depois que a gente casa e tem filho, sabia? Porque antes a gente respeita. Mas os filhos de hoje nem respeitando estão. Porque os pais não estão ensinando.
né? Então, nós precisamos buscar voltar a essa essência, amém? Buscar viver os princípios de Deus no nosso lar. Olha, gente, isso aqui é o manual, eu falo, eu não sabia disso. Eu sei que eu errei muito na educação dos meus filhos, mas o manual da nossa vida está aqui. Tem tudo. Tudo que nós precisamos está aqui. A gente só erra se quiser. Você lê a palavra, não entendeu? O Espírito Santo me ajuda. Quer fazer alguma coisa? Como que eu vou educar esse menino? Esse presente que o Senhor me deu. Porque tem uns que são santinhos, né, gente? Deus, como que eu vou educar essa bênção que o Senhor me deu aqui? Me ensina a ter paciência, porque senão eu mando de volta para o Senhor. Não é? Mas é Deus que nos dá graça. Se você não sabe o que fazer, peça ajuda. Meu Deus, eu não quero errar. O meu filho é um presente do Senhor nessa terra, então me ajuda, me ensina a educá-lo nos teus princípios. Me ensina a alcançar o coração do meu filho, para que nós não venhamos errar. E se nós buscarmos em Deus, nós vamos ter essa ajuda sim, amém, queridos? Então precisamos saber a importância que nós temos dentro da nossa casa, como atalaias, e fazer com que o coração dos nossos filhos se convertam a nós, amá-los, cuidar, proteger, prover, mas disciplinar quando precisa. E disciplinar, as pessoas falam, não pode ter a varinha é para disciplinar, mas eu estava lendo em algum lugar que a disciplina, ela é quando infringe os princípios de Deus mesmo, precisa a varinha nas pernas. Você briga, conversa, quebrou uma coisa, não vai bater porque quebrou. Olha, meu filho, cuidado, vai ensinando. Agora, quando quebra os princípios, desrespeita pai e mãe, grita com pai e mãe, uma varinha tem que fazer efeito. Passa um óleo, unge essa varinha e fala, Deus é uma só, mas vai fazer efeito. Até o Miguel já tem medo da varinha. Pegou a varinha, o menininho já tem que ensinar. É assim que a gente educa. Sabe por quê? Esses bichinhos não sabem de nada. Quem vai moldando, né, adestrando, somos nós. Somos nós. Fazendo com amor, sabe? Dependendo de Deus para ensinar. Tem a palavra, lê a Bíblia, senta com o seu filho, começa a ler a Bíblia contando uma história, como história. Mas isso vai inculcando na mente deles. Então, eu sei que tem mães aqui de filhos pequenos, outros adolescentes, hoje eu já sou avós, né? Mas eu creio que Deus falou aos nossos corações, amém, queridos? Nós não podemos passar por esse mundo negligenciando aquilo que Deus colocou para a gente cuidar. Deus vai cobrar de nós, sabe? Porque vai ter o dia do julgamento. E é tudo, Deus vai julgar tudo na nossa vida, não é só o meu pecado, mas o que eu fiz com a criação dos meus filhos. O que você fez, Ivânia? Eu dei 2 filhas para você criar, você não amou, você não protegeu, você não educou, você não ensinou meus princípios, eu vou ser cobrada por isso. Então nós precisamos saber, não permitir que os nossos filhos sejam enredados pelas coisas do mundo, sabe, não se moldar com esse sistema. Romanos 12:2 fala. Então, quem cabe? Eles não sabem, eles vão querer ver um programa de TV, assistir um desenho, que os desenhos hoje estão demais, gente. Sabe, é mandando criança se suicidar, é pegar a arma para atirar em alguém. Um desenho de um bichinho desse tamanho eu estava vendo esses dias. E esses dias eu assisti um desenho junto com meu neto, dos tubarãozinhos, alguém já viu? Agora eu sei tudo de desenho, tá, gente? E aí tá assim, vamos fazer uma festa para a mamãe, os bichinhos, os tubarãozinhos lá no fundo do mar, vamos fazer uma festa surpresa, Dia das Mães. E um deles falava assim, eu não sei o que é que eu vou fazer, como que eu vou fazer uma festa para as minhas mães? Mas falava mães. E eu falei, mães, né? Deve ser a avó, a mãe mora junto e tal. E mães, eu sei que fizeram a festinha e tal, e um falava, olha, o importante é sermos uma família, somos diferentes, mas somos uma família para a criancinha pequena, esse desenho, gente. Aí no final, placa, com carinho para minha mãe e minha mamãe. Era um casal de lésbica. Tubarãozinho, um desenhinho para criança. Com as musiquinhas. E se você não está atento? Porque está assim, sutilmente, as mensagens sutil ou subliminares, para inculcar na cabeça dos nossos filhos.
Então, você é atalaia na sua casa. Não é você deixar seu filho na TV e pronto, está assistindo o desenho. Vá sentar e ouvir o que fala. Fique atento. Deixa a criança no celular e não sabe o que está assistindo. Aí clica lá no... eles estão alertando aí, né? Tem um jogo, um desenhinho que passa, de repente aparece. Né? Entra-se no meio do jogo, uma cara com os olhos vermelhos e falando, eu até esqueci o que era. E os pais, essa delegada está alertando. Acho que é questão de suicídio. Então nós precisamos estar atentos. Porque nós cristãos temos que estar atentos como atalaia, porque o diabo ele não descansa. A Bíblia fala que nós temos que ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Quem pega uma serpente desprevenida? Quando você vê a serpente, ela já te viu, ó, e muitas vezes já está com bote para te pegar. E nós precisamos ser assim, estar atento. Peraí, isso aqui não é não, meu filho não vai assistir isso. E já vai cuidando, gente. Precisamos cuidar dessa geração, amém? Porque nós não vamos estar aqui o tempo todo para cuidar deles. Mas se você os prepara, dentro da palavra de Deus, você sabe que alvo quer alcançar, que alvo o teu filho vai alcançar, amém? Então, que essa palavra fique no coração de vocês, que vocês possam refletir. Como que está sendo o meu lar? O que eu tenho feito para que meus filhos façam a diferença nessa terra? O que eu tenho ensinado aos meus filhos? Que está aqui na palavra de Deus. E se você tem negligenciado isso, é hora de pedir perdão para Deus. Deus me perdoe, eu falhei, eu estou falhando. E pedir perdão ao Senhor e pedir, Senhor, me ensina. Ainda é tempo de ensinar. Ainda dá tempo de mostrar a verdade para os meus filhos. Ainda dá tempo de eu mudar essa situação na minha casa. Quantas famílias estão perdidas? Quantos casais estão vivendo no mesmo lar, sem amor, cada um para o seu lado, cada um cuidando de si, às vezes disputando, né, quem manda mais, quem tem mais poder dentro do lar, fazem do casamento um ringue de luta livre, vamos ver quem pode mais, eu mando, eu desmando, é brigando. O relacionamento é para ter paz, é para ter respeito, amor. Deus criou o homem e a mulher para formar uma família, mas essa família tem que estar firmada na rocha. Essa família tem que viver em amor, respeito, cumplicidade, cuidado. Cuidar dos filhos, o marido cuidar da esposa, a esposa cuidar, ter atenção com o marido. Então, muitas vezes está tudo tão bagunçado em casa, como que Deus vai agir ali? O Senhor Jesus precisa reinar no nosso lar, mas como você vai colocá-lo para reinar num lar bagunçado? Como que vai reinar num lar todo, sabe, sem estrutura, com tudo fora do lugar? Então nós precisamos ver que caminho nós estamos trilhando, como cristão. E como que nós vou pregar a palavra de Deus para alguém, Jesus muda, transforma, mas e a minha vida, como está? Porque não é só eu larguei de beber, eu larguei de fumar, mas como são minhas atitudes como cristão no lar. Eu larguei de beber, de fumar, de falar mal dos outros, de xingar. Mas é só isso que é a mudança que Jesus traz? A mudança tem que ser em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? E quem é solteiro aqui está aprendendo para não errar, amém? Então vamos ficar de pé, vamos refletir. Deus preparou esse momento para a gente estar refletindo. Se tem algo na sua vida, diante do que você ouviu, que precisa de mudança, é você e Deus. Fala com Deus, Senhor, me ajuda. Eu preciso verdadeiramente viver os teus princípios no meu lar. Eu preciso ensinar aos meus filhos o caminho que devem andar, caminhar com eles nesse caminho. Me ajuda, Senhor, a ser uma boa mãe. Me ajuda, Senhor, a ser um bom pai. Me ajuda a ser uma boa avó, um avô. Porque muitas vezes a gente está deseducando o que os filhos educam. E precisamos estar atentos aos sinais. A sua casa tem que ser um pedacinho do céu. E você tem que ser como esse atalaia, defender, estar atento a qualquer vento contrário. Porque os atalaias do rei ficavam atentos. Se uma folhinha balançasse mais forte, já estava ali, antenado. E é assim que nós devemos ser no nosso lar. Espera aí.
Aqui não pode entrar avanço filosofia. Aqui não pode entrar essas ideologias que o mundo está pregando. Aqui não pode entrar a desobediência, a maldade, vícios, a prostituição. É você que vai determinar. Satanás aqui não. Esse território é do Senhor. Eu e minha casa temos promessas do Senhor e vai ser cumprido. É você, pai, é você, mãe, que tem que defender. O seu lar precisa ser protegido, sim. Deus protege, os anjos do Senhor protegem, mas você como sacerdote, você como mãe, é que tem que começar essa guerra. E Deus vai enviar os anjos para estar junto com você, mas você vai determinar. Deus faz a parte dele, mas a nossa parte nós temos que fazer. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, o que ele disse? Tirai a pedra. Se Jesus falasse, pedra sai do lugar, claro que a pedra ia sair. Vocês não creem nisso? Só que o tirar a pedra é do homem. O milagre é Deus que faz. Então, aquilo que precisa ser ajustado, mudado, é você que tem que fazer. É você que tem que determinar. Amém, queridos?